E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai resolver uma questão hoje, essa é da prova de 2014 para engenheiro de equipamentos elétricos da Petrobras. Prova da Sesgran-Rio, ótima questão, aborda alguns conceitos interessantes, só aqueles mais bem preparados conseguiram resolver essa questão. Mas a partir de hoje, quem vê o vídeo vai entender e não vai errar mais. Vamos lá? Então aqui, ele me dá alguns dados, né, da questão, fala que o meu primário do meu transformador está em delta. Então eu vou desenhar aqui um transformador em delta, que nós vamos usar isso aqui em alguns momentos na resolução, correto? Vou desenhar apenas o primário, a ligação do meu primário. Então aqui está o primário do meu transformador. Ele me falou também que a perda em vazio, então eu vou colocar aqui. Perda em vazio geralmente a gente fala como perda no núcleo, perda no ferro, tá? Eu vou colocar só como PF para fazer uma referência à perda no ferro. Então isso aqui é 1,8 kW. E ele falou também que perdas no cobre é de 5 kW. Aqui tem um ponto interessante. Perdas no cobre. E eu vou colocar só como PC para referenciar perdas no cobre. 5 kW. Tá certo? Geralmente, a perda do vazio, a gente ela é medida com um transformador em vazio. Essa perda no cobre, ela é medida no ensaio de curto-circuito ou quando o transformador está com sua carga máxima. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é calcular qual é a corrente nominal do meu transformador, certo? Como que a gente vai calcular isso? Eu vou querer, aqui você poderia fazer tanto pelo lado de baixa quanto pelo lado de alta, mas eu vou aqui fazer pelo lado de alta. Então nós vamos calcular essa corrente aqui, vou chamar de I' nominal. Correto? Essa é a primeira parte. Nós vamos fazer 4 partes, dividir a resolução em 4 partes para ficar bem claro. Na primeira parte, vou até colocar aqui por questões de espaço. Primeira parte, cálculo da corrente nominal. Como que a gente vai calcular essa corrente nominal? Ele me deu qual que é a potência, né? Então, é muito simples. É raiz de 3, né? Porque é um sistema trifásico. A tensão de linha, que é 13,8 kV, vezes I' nominal. Isso tem que dar 1.250 kVA. Então, aqui, I de linha, isso aqui é igual a 1.250 kVA sobre 13,8 kV vezes raiz de 3, certo? Eu vou cortar o kV aqui, então essa corrente de linha ela é dada em ampere. Tá ok. Isso aqui é a corrente de linha, só que nós precisamos calcular também a corrente de fase aqui. Corrente de fase nominal. E a corrente de fase nominal, se vocês lembrarem lá de circuitos, basta eu dividir a corrente de linha por raiz de 3. Então, eu tenho que 1.250 sobre 13,8. Dividindo isso aqui por raiz de 3, basta colocar aqui 3. Então, essa é nossa corrente nominal de fase. Um segredinho de prova, principalmente essas provas da Sesgran-Rio, que são provas muito bem feitas, evite ficar resolvendo as contas. Eu vou deixar escrito dessa forma aqui, tá? Em forma de operação. Eu não vou resolver os cálculos. Lá no finalzinho da questão, vocês vão entender o porquê que eu não vou resolver. Então, vamos passar então aqui para a segunda parte do nosso problema. Ele falou para mim que a perda no cobre ela é 5 kW. Tá, mas se vocês lembrarem, o que é a perda no cobre? Perda no cobre, ela é uma corrente ao quadrado vezes a resistência do cobre, certo? Então, eu preciso achar qual é essa resistência. A resistência aqui, ó, do enrolamento visto pelo primário
por fase, tá? Então a gente vai precisar calcular esse valor de R. E como que a gente calcula isso? Bom, ele me deu qual é a potência, não foi? Que é 5.000 watts. Isso tem que ser igual a quanto? 3. Por que 3? Porque são 3 fases. Meu transformador é trifásico. Se fosse monofásico, não precisaria do 3. Vezes o R, que é o que nós procuramos aqui. Vocês já vão entender o porquê. Vezes a minha corrente de fase ao quadrado. Certo? E por que eu usei aqui nominal, né? Porque isso aqui é a máxima potência. Por que eu usei corrente de fase? Porque nesse ponto aqui do transformador, ele tem 3 resistências, né? Se você for lá no modelo do transformador, existem 3 resistências, uma para cada fase. Por isso que eu usei a corrente de fase e não a corrente de linha, tá? Então, como nós resolveremos isso aqui? 5.000 igual 3 vezes o R, que é o que nós procuramos, né? Deixa eu colocar aqui. Temos aqui o R, vezes minha corrente de fase ao quadrado. Então, dá 1.250, 13,8 vezes 3, tudo isso aqui ao quadrado. Certo? Então, meu R vai ser igual a 5.000 vezes 3 ao quadrado, vezes 13,8 ao quadrado, dividido por 3 vezes 1.250 ao quadrado. Pronto, essa aqui é a nossa segunda parte. Essa aqui é a segunda parte da nossa questão. Vou fazer aqui um pouco mais embaixo. Aqui a gente vai fazer a terceira parte da nossa questão. E aqui é que mora o segredo da questão. Ele pede o rendimento máximo. Até aqui, a gente usou mais questão de cálculo. Tinha um pouco de teoria, mas não muito. Aqui mora a teoria por trás de toda essa questão, a forma como se resolve ela. O rendimento, como que é dado o rendimento de um transformador? É a potência de saída, isso aqui em watt, tá? A potência de saída em watt, sobre a potência de entrada, também em watt. Tá? Mas minha potência de entrada, eu posso dividir ela. Isso aqui significa que é em watt, tá? Não, rendimento nunca é em volt ampere, tá? Sempre em watt. Sempre potência média, potência ativa. Então, vocês concordam comigo que eu posso destrinchar minha potência em potência de saída mais as perdas do transformador? Correto? Tá. Minhas perdas, existem várias perdas no transformador, mas para esse exercício em si, ele usou só 2 perdas. As perdas no meu transformador, neste caso aqui, elas são as perdas no ferro, tá? Mais as perdas no cobre, correto? Perda no ferro, ela não depende, então aqui, perda no ferro, não depende da corrente. Ou seja, ela é constante. Ela é constante para toda a corrente. Tendo o transformador carga ou não, ela vai ser a mesma. E vale quanto? 1,8 watt. Então quer dizer que essa perda vai ser a mesma sempre? Não. Ela depende da frequência. Então, se eu aumentar a frequência, essa perda aumenta. Então, é a frequência. Aumentei a frequência, a potência aqui aumenta. Tá correto? Só que não é o caso. Aqui o nosso transformador vai estar sempre trabalhando com a mesma frequência. Então, a gente pode considerá-la constante. E a perda no cobre? A perda no cobre depende do quadrado da corrente. E existe, e a gente viu lá que como que a gente calcula essa perda no cobre? Ela é igual a 3, porque o meu transformador é trifásico. A resistência do cobre, né, porque isso aqui é uma perda Joule, né, por aquecimento, vezes a corrente ao quadrado, correto? Então,
Vocês concordam comigo que existe uma corrente aqui, um valor de corrente, em que vai me proporcionar um rendimento máximo. E esse rendimento máximo é quanto? Eu não sei qual o valor dele. No entanto, para que ocorra o máximo rendimento, a perda no cobre, ela tem que ser igual à perda no ferro. Essa aqui era a teoria por trás dessa questão. Eu tinha que lembrar desse quesito. Então, como que ficaria o meu rendimento? Meu rendimento ficaria aqui a potência de saída, né, sobre a potência de entrada, é igual à potência mais a potência aqui, duas vezes a potência no cobre ou duas vezes a potência no ferro, não importa. Isso aqui é o meu rendimento máximo. Isso é válido para todo transformador, tá? Tem todo um cálculo por trás disso aqui, não é o momento de fazermos, mas a teoria por trás dessa questão, desse tipo de questão, é essa. Então vamos lá, como que a gente calcula o valor dessa corrente? Bom, sabemos nós que a potência no cobre tem que ser igual à potência no ferro. E qual é a potência no ferro? Não é 1.800 watts? Então, basta substituirmos o valor para encontrar a corrente. 3 vezes a corrente de fase, lembre-se que estamos falando de corrente de fase, ela é ao quadrado, vezes o meu R. Deixa eu ver aqui, quanto que era o nosso R? Nós tínhamos calculado aqui, não tinha? Deixa eu copiar aqui. Vou deixar aqui no cantinho. Então, aqui está nosso R, tá? Então, vamos proceder aqui. Então, seria 1.800 vezes 3 vezes IF ao quadrado vezes o meu R, que é 5.000 vezes 3. Aqui tem 3 ao quadrado em cima, 3 embaixo, eu vou deixar só 3 vezes 1.013,8 ao quadrado. 1.250 eu vou expandir, vocês já vão ver o porquê, vezes 1.250. Correto? Não, acho que melhor não, deixa... Eu já mudo, daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Por que eu não resolvo o cálculo? Aqui está muito fácil ver a matemática por trás, se você tiver uma calculadora, é muito fácil resolver essa questão. Só que a gente não tem calculadora na hora da prova. Então, uma conta monstruosa dessa, como que a gente resolve de forma rápida? Uma dica que eu dou, não resolva as contas diretas. Por exemplo, 3,8 ao quadrado vezes 3 vezes 5.000 dividido por 1.250. Você vai simplificando as equações. Provas bem feitas sempre permitem você fazer isso. Só que existem provas de fato que não é possível fazer isso, mas provas bem feitas como essa aqui, como essa questão, sim, dá para fazer. Então vamos lá. Φ ao quadrado, né, a minha corrente de fase, isso vai ser igual a 1.250 ao quadrado, dividido por 13,8 ao quadrado. Aqui tem um 3 e aqui tem um 3, então posso pôr 3 ao quadrado, vezes 1.800 sobre 5.000. Então, aqui vocês podem ver que meu φ ao quadrado é igual a 1.250 dividido por 3 vezes 13,8. Tudo isso está ao quadrado, né? Beleza. E 1.800 sobre 5.000? Vocês conseguem ver que isso aqui eu posso ir simplificando. Então, dá 18 e aqui 50, certo? E se eu multiplicar por 2, dá 36 e dá 100. Muito bom, né? Então, aqui 36 sobre 100. Só que quem é 36 e quem é 100? Não é 6 ao quadrado? Então, isso aqui não é 6 ao quadrado e aqui 10 ao quadrado? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que é 1.250 vezes 6 sobre 3 vezes 13,8 vezes 10, tudo isso ao quadrado. Ora, então é muito fácil tirar a raiz disso aqui, certo? É só tirar a raiz de ambos os lados. Então, eu chego aqui, minha equação é 1.250 vezes 6, dividido por 3, vezes 10, vezes 13,8.
Então, nós achamos o valor da... Ah, tá. Isso aqui é em ampere, tá? Então, nós achamos a corrente. Essa aqui é o valor da corrente. Valor da corrente para o transformador ter a máxima eficiência. Ficou entendido até aqui? Então, agora a gente vai para o nosso quarto e último ponto. O que ele pediu? Ele não pediu qual que é o valor da potência no trafo para que ele tenha o máximo rendimento. Então, como que nós calculamos nossa potência? Pode ser 3, raiz de 3 vezes minha corrente de linha, tá? Vezes 13,8. Ou então, eu posso usar 3 vezes a minha corrente de fase vezes 13,8. Eu vou usar essa aqui porque a gente tem a corrente de fase, certo? A gente não calculou a corrente de linha. Então, quanto que é S? Não é 3 vezes... Qual que é a nossa corrente que nós calculamos? Deixa eu copiá-la. Vou copiar e vou deixar aqui no cantinho. Perdão. Vou copiar, vou deixar aqui. Então tá aqui, copiei. Nossa corrente é quanto? 2,5 vezes 6, 3, 10 vezes 13,8 vezes a nossa tensão, que é 13,8. Então, aqui vocês podem ver, ó, a nossa corrente aqui estava em ampere. A nossa tensão está em kV, tá? Então, já vai sair nas unidades de kVA, correto? Então, aqui, 3, eu tenho 3 em cima, tenho 3 embaixo, então, eles se cancelam. Tenho 13,8, certo? Tenho 10 aqui, então vai ficar 125 vezes 6 kVA. Essa aqui é a única conta, né? A única conta de fato que vamos fazer, que não é nada difícil, né? Então, a gente consegue encontrar aqui a nossa potência é de 750 kVA. Então, quando eu colocar... O que isso aqui significa? Se eu quiser que o meu transformador tenha a máxima eficiência, ou seja, consiga entregar a máxima carga, a máxima potência de saída com o mínimo de perdas, eu tenho que colocar uma carga de 750 kVA. Repare que a máxima eficiência raramente, tá? Raramente, eu não conheço casos em que acontece na potência nominal do transformador. E esse aqui tá aqui para não deixar, para mostrar isso pra gente, tá? Então, 750 kVA é a potência que o meu transformador tem a máxima eficiência. Então, se a gente voltar aqui na nossa questão, o gabarito é a letra A. Uma questão inteligentíssima que cobrou conceitos, cobrou cálculo, cobrou visão do candidato. Uma questão que você demoraria aí 3 a 4 minutos na hora da prova ali para fazer, mas só conseguiria fazer quem estudou, quem estava preparado, que já fez, que já viu questões desse tipo. Não é uma questão para principiantes. Espero que vocês tenham entendido. Então tá aí os passos 1, 2, 3 e 4, né? De forma bem segmentada, bem dividir para que não fique nenhuma dúvida como se resolver essa questão. Então é isso aí, espero ter ajudado. Tá aí nossa questãozinha. Tá aí, espero ter ajudado. Até um próximo vídeo.